Keila, Olá, professor Beni. Boa tudo tarde. bem? Tudo bem? Que Prazer bom em lhe vê-la. ver. Uma alegria estar Que aqui nesse bom. ambiente virtual. Agora é assim, né? Agora sim, como é que foi a sua Porque estadia lá na praia? ficamos lá 80 dias. Voltamos agora, domingo. Mas aqui também não tenho saído de casa, né? As ruas estão vazias, sem tráfego, parece uma cidade fantasma. Eu também não saio de casa. A gente está aqui desde março, abril, maio, 3 meses já e É, pouco, né? Só sai mesmo para o essencial, porque é complicado essa época. é verdade. Mas que bom, que bom. Estou vendo muita gente entrando ainda. Eu vou logo aqui agradecendo a presença dos nossos alunos e ex-alunos, colegas, professores. O pessoal do Instituto Federal está aí, o pessoal do mestrado da UES está aí, de Gestão de Que bom. Negócios Turísticos. Tem o pessoal do trade também. E outros profissionais de outras áreas estão se juntando aí a nós para ouvir essa conversa de hoje. Que bom. Agradeço muito sua ilustre presença nesse auditório virtual. Muito bacana essa oportunidade. É uma honra para mim. A honra é toda minha, professor. Nós Obrigado. ficamos muito felizes em nome da comunidade acadêmica e profissional do Ceará. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Até porque é uma oportunidade de voltar à sala de aula. Isso, né? Uma oportunidade maravilhosa, porque nós não conseguimos viver sem a sua presença, né? Nós não Muito conseguimos. obrigado. Ninguém deixou. O professor Mário Beni é o professor mais ilustre do Brasil. Ele se aposentou como top da USP há 10 anos e ninguém deixa ele em paz. Ele não vai ficar sentado na cadeira porque ninguém deixa. Né? É muito bom isso, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo Eu tempo, né, agradeço. de participar das palestras e dos cursos do Brasil, em nome de toda a comunidade do Brasil e fora dele, né? Então, a gente organizou hoje aqui essa live porque tem muito questionamento, as pessoas estão muito Sem dúvida. angustiadas em torno dessa pandemia, né? E eu pensei aqui organizar mais ou menos 3 blocos de Sim. perguntas. Nós recebemos muitas perguntas antes e vai ter pergunta agora, e eu sugiro E que o as que não pessoal. forem possível responder pelo tempo, você pode encaminhá-las por e-mail, que eu responderei uma por uma. Com certeza, o pessoal pode mandar para mim no meu inbox, eu vou juntar aqui os blocos de perguntas e vou enviar. Como a gente separou hoje aqui em 3 blocos de perguntas, vamos ver se vai dar certo. O primeiro bloco, gestão do turismo na vida das pessoas, né, o impacto gerado na vida das pessoas. O segundo, a gestão do turismo no ambiente de negócios, né, as empresas pequenas e médias, as grandes, né, como é que isso está impactando e como é que a gente vai pensar na gestão dessas empresas daqui para frente. E o terceiro bloco, gestão do turismo nos destinos turísticos, tá? Perfeito. Então, a gente pode iniciar, já que o tempo é curto e as dúvidas são Claro. muitas, e a sua pessoa é muito ilustre para nós. Muito Então, obrigado. eu até anotei aqui os blocos de pergunta, que é para não misturar. No primeiro bloco, né, sobre o turismo na vida das pessoas, a gente sabe que as pessoas foram muito impactadas, a vida das pessoas foi subitamente parada por conta dessa pandemia, né? De repente nós tivemos que nos internetizar ou digitalizar até os aniversários, até a nossa vida social, né? Isso tudo para evitar o risco de contágio, porque não se tem ainda uma vacina, não se tem ainda remédios aprovados e confirmados, né? Já tem alguns em uso em teste, mas é um momento que é sem precedente, né? Na vida das pessoas. E a gente teve que se modernizar na forma de comprar, de se relacionar, de comemorar, de se divertir, de estudar, né, de fazer palestra, e a forma Um de novo viajar tempo. principalmente. Pois é, o turismo, né? Como é que fica dentro dessa realidade? Então, aí vem as perguntas.
Na sua opinião, como será o comportamento das pessoas diante desse novo cenário, né, durante e após a pandemia? As pessoas vão voltar a viajar, professor? Como antes, ônibus, trem, navio, avião, dá para pensar nisso tudo? Como é que fica? Vão se hospedar e usar serviços de alimentação como antes? Vão escolher os seus destinos turísticos da mesma forma, né? Como é que as pessoas, os turistas, nós vamos nos comportar? Existe já alguma perspectiva sobre isso? Obrigada. Veja bem, Keila, o mundo mudou. Com Essa certeza. pandemia nos traz uma nova realidade, uma realidade à qual nós teremos que conviver e nos adaptar a ela. E ela será profundamente diferente daquela que nós até então vínhamos vivendo e experimentando. O mundo converteu-se basicamente num pesadelo real e virtual. Eu digo isso porque, aplicando inclusive ao turismo, veja que foi durante este período, um pouco antes da pandemia, eu diria, um pouco não, mas seguramente uns 5 anos antes da pandemia, quando iniciou-se as plataformas de serviços, e aí houve um desemprego brutal nas agências de viagem, houve um impacto muito grande na hotelaria, uma das maiores empresas de viagem do mundo, a Thomas Cook, aliás, a primeira, acabou fechando. Então, veja que há um processo que não tem nada a ver com a pandemia, mas que já levava, pela questão da informatização dos serviços, a uma situação extremamente difícil, extremamente agressiva para aqueles que estavam acostumados a utilizar de agências de viagens no mundo real. Ela passou rigorosamente a um mundo virtual, ou seja, o problema mais sério, veja as reservas, por exemplo, de voos, destacando algumas, as reservas de voos, as reservas de hotéis, excursões, tudo isso se pode fazer hoje por celular. E o problema mais sério disso, se de um lado facilitou o turista, ele basta pegar o seu celular e organizar a sua viagem, ele tem todas as possibilidades possíveis. Então, na área de turismo, isso cobriu praticamente tudo. Envolveu a área de alimentos e bebidas, a área voltada às agências de viagens, a área voltada aos voos, reservas de voo, enfim, até a área de locação de veículos, envolvendo até a organização de eventos, etc. Isto foi um problema seríssimo, que até agora a Organização Mundial de Turismo, eu venho denunciando isso há algum tempo, cheguei a mandar um relatório para a OMT e recentemente fiz um debate, ele já saiu de lá, infelizmente, mas prometeu a nos ajudar com o Favila, que foi nosso primeiro brasileiro que foi secretário executivo da OMT. Imagine que todos esses instrumentos, todas essas ferramentas foram se fundindo em grandes consórcios, em empresas, que eu chamo de esses consórcios de uma forma
que nos leva a crer que por trás disso há grandes empreendedores, grandes grupos empresariais, num verdadeiro infopólio, né? Ou seja, um monopólio da informação turística, de forma que isto eliminou grande parte das pessoas engajadas e que trabalhavam na área de turismo. Isso vamos colocar 5 anos antes, ou 6, talvez, se tanto, da pandemia. No período da pandemia, evidentemente que não há atividade turística nenhuma. Vamos pegar pelo Brasil, os voos internos reduziram-se em 88,7%. Praticamente nós temos um voo por semana para cada estado, um voo por dia para cada estado, um voo, assim mesmo, com poucos assentos ocupados, um voo por semana para o exterior, Estados Unidos, Europa, etc. Então, foi brutal a queda da utilização dos transportes aéreos. E, igualmente, também o terrestre, com os ônibus, trem nós temos muito pouco, e os cruzeiros marítimos praticamente zero. Zero. Porque esse aí está com problema sério. Inclusive, alguns que foram pegos no meio da coronavírus tiveram que se atracar e estão lá por alguns tempos ainda. No Santos ainda tem um que está recentemente aprovado agora, parece que foi ontem, que o desembarque dos passageiros. Estão lá há 60 dias embarcados. Então, eu diria a você que em todos os setores, no alimentos e bebidas, foi um dos poucos que ainda conseguiu sobreviver um pouco, que embora o restaurante não pudesse não pudesse abrir, eles passaram com o delivery. E o delivery, com uma dessas ferramentas que eu me referi, uma dessas plataformas, o iFood, por exemplo, que acabou comprando outras plataformas. O iFood hoje é uma das maiores empresas, ou conglomerado de empresas em todo o mundo, né? E não foi só no Brasil que ele cresceu dessa forma. Então, há plataforma para tudo, até para a organização de eventos. E isso tudo foi transformando e criando uma situação cada vez mais difícil. Claro que, agora entrando numa perspectiva de abertura e de possibilidade de se encontrar o antígeno para a fabricação de uma vacina, e acho, na minha opinião, isso vai levar ainda algum tempo, embora a hora que a curva começar num processo descendente, vai abrir o comércio, vão abrir os shoppings, etc. Sempre com o cuidado que nós deveremos ter com a circulação de pessoas. Tá? Mantendo o distanciamento social, né, professor? E máscara e Distanciamento todo social. cuidado. Nós vamos sair do isolamento social para o distanciamento social, usando máscara, etc. E não se tem ideia ainda de quanto isso vai durar. Mas o que vai acontecer quando esse processo se iniciar? O turismo vai ter uma primeira etapa, que é a etapa
dos voos executivos, ou seja, é o turismo de negócios. Esse não para, porque as pessoas precisam viajar em função das suas atividades empresariais, então vão viajar realmente, ainda com os cuidados necessários que os voos vão apresentar, irão voar de máscara, enfim, com todas as cautelas necessárias. Então, acredito que os voos retomem, os hotéis também terão um reinício, embora muito lento, e aí é que vem uma estratégia. Primeiro, voltando um pouco, quando me referi a essas plataformas digitais de serviços que acabaram realmente comprometendo o setor de turismo, se por um lado facilitaram a viagem, por outro comprometeram os serviços, o emprego, a renda, enfim, tudo, por uma única razão, porque elas até hoje, pasmem, há pessoas que não creem nisso, mas pasmem no que eu vou revelar. E foi isso que nós temos discutido. Não há nenhuma regulamentação dessas plataformas. Você não sabe, não há tributos a ser recolhidos aos países que elas atendem, praticamente todos são globais, então não há tributo, não há efetivamente arrecadação para o Estado desses serviços prestados. Dessa atividade através das plataformas, verdade. Em massa. Né? Então, essa é uma das questões básicas que nós precisamos nos debruçar e é o que nós estamos pleiteando junto. Não adianta, não é uma solução isolada do Brasil, dos países da Europa, do Oriente Médio, de qualquer continente. É uma responsabilidade da Organização Mundial do Turismo, de criar um marco regulador para ver para onde está indo esse dinheiro, onde é que vai, quem é que recolhe os impostos, etc. Bom, essa então é a primeira fase. O turismo vai começar discretamente, e aí eu lembro de uma coisa que você estudou lá atrás, quando leu o meu livro, talvez, lá no começo, onde eu falava que haviam 3 vertentes do turismo, que era o paisagismo, depois nós tínhamos paisagismo envolvendo a visita às praias, ao litoral, às montanhas, etc. Depois nós tínhamos o termalismo, vai se voltar a reviver ainda aqueles espaços termais, que alguns foram totalmente remodelados. Então, vamos retomar hábitos que havíamos deixado de ter, ou seja, voltados a cada um aos seus respectivos países. Nós vamos ter um recomeço do turismo doméstico em cada país. Tá? Uhum. E, no caso do Brasil, é importante, porque nós já vimos num crescimento, enquanto o receptivo não chegava a 6,7, nunca chegou a 7 milhões de turistas, nós, no doméstico, já chegamos já, em 2019, a perto de 80 milhões, 76 e pouco. Isto vai ser muito retomado bom. E precisamos dobrar. Então, o começo, efetivamente, vai ser esse. Turismo doméstico, e logo após esse turismo doméstico, nós temos que trabalhar
O Brasil é um país distante, nós não podemos ficar esperando os europeus ou turistas, a não ser os da América do Sul ou da América Central, enfim. Esses é que vão nos interessar. Veja que nós recebemos em 2019 6,7 milhões, não chegamos a 7 milhões de Muito turistas. pouco, né, professor? Muito É pouco. 0,5% do mercado mundial. 0,6%. 6, é muito pouco. Há muito tempo se... 0,67 de 1,5 bilhão de viajantes. Então, veja bem, nós temos que conseguir trabalhar a América Latina como um todo, mudar a questão da malha aérea, porque a pior malha aérea que existe é da América Latina. Você, para ir para Cusco, que está a 40 minutos de Manaus, tem que vir a São Paulo, tomar um voo para Lima, e de Lima ir para Cusco. Tá? E coisas dessa natureza. Então, é por aí que deve acontecer o turismo, começando lentamente, mas sempre voltado para um turismo doméstico e sul-americano. Verdade, professor. Essa época é uma época de uma retomada lenta, né? Eu estive vendo no site da Organização Mundial do Turismo e eles fizeram uma projeção de 3 cenários, onde a retomada seria em julho, outro com a retomada em setembro e outro em dezembro, chegando a quase 80% de perdas, se for o caso de retomar em dezembro. E, na verdade, a gente sabe que vai retomar o que eu chamei de turismo de vizinhança, né? Que é aquele turismo de fluxo de pessoas, primeiro de carro nas cidades próximas, né? Com voos curtos ou com voos de negócios, né? Como o professor bem comentou. Eu acabei não citando rapidamente, eu falei em 3 cenários, eu esqueci o terceiro, que há uma grande resistência que nós precisamos vencê-la, porque no caso do turismo sul-americano, você sabe que o Brasil é o único país que não tem cassino. Então, a terceira vertente do turismo, nos fins do século XIX para o século XX, era o cassinismo. Então, é necessário se regulamentar, evidentemente, considerar as áreas que deverão receber esses cassinos, com as respectivas cautelas e cuidados, mas é preciso realmente, por isso vai acelerar um pouco mais este turismo interno e o turismo sul-americano. Verdade. Bom, eu vou passar para o segundo bloco de perguntas. As questões são muitas, né? A gente poderia agora tratar da gestão do turismo no ambiente de negócios, que a gente já começou a falar, mas eu vou repetir aqui algumas perguntas, né? Tem aqui umas dúvidas. No seu entendimento, como será o comportamento do mercado de turismo pós-pandemia, né? Quais são os negócios que poderiam reabrir? Como é que fica a hotelaria, né? O Thier perguntou aí. Tem uma pergunta aqui enviada pela professora Luzianeide, da Universidade Estadual do Ceará. Como dinamizar os pequenos negócios do turismo, micro e pequenos empreendedores, inclusive aqueles de comunidades, né? No Ceará a gente tem muitos negócios que dependem do turismo nas praias, né? E como é que fica isso tudo, na sua opinião? É exatamente aquilo que eu já havia colocado e vou reforçar. Nós temos que trabalhar de uma forma completamente diferente, de uma forma empreendedora, exatamente esses pequenos negócios, tá? Ao longo, principalmente, eu tive a oportunidade de participar da equipe que estudou a rota romântica, né? Rota das emoções. Rota das emoções, né? No Ceará, Piauí, Maranhão. No Ceará, Piauí e Maranhão.
Então, é preciso realmente até em função do próprio turismo interno, porque não pensar mais em direcionar os empreendimentos para a conquista do turismo europeu, do turismo mundial, mas sim do próprio turista nacional, o brasileiro que não conhece uma rota, não foi Uhum. ao Delta, não teve nessa área, que é uma área que o estrangeiro tem uma admiração total, né? Querem investir na área, etc. Claro que isso vai continuar existindo dentro de determinados parâmetros para que ocorra. Mas a Luzianeide coloca muito bem, ela vai ter que parar um pouco de viajar, porque agora está mais complicada. Eu Não dá, costumo dizer né? que é a minha grande amiga e colega itinerante. Ela está sempre em algum país, em algum Todo lugar. dia tá num avião diferente, tava, né? Tá, ela Tem que não ficar em vê a casa hora agora de e usar abrir. o recurso virtual. Eu não posso falar nada porque é, é, também fiz isso O professor pertencendo a. também todo dia estava num avião diferente, né? Ninguém deixa o Tava, professor tava. sentado. Então, é por aí. Eu acho que precisamos trabalhar, né, com uma gestão muito Criativa, né, direcionada professor? ao empreendedorismo, às iniciativas locais, atendendo, bem que é por aí. Então, esse caminho que a Luzianese colocou tem que ser investido. Isso só pode ser feito pelas governanças. E aí nós começamos com alguns problemas que estamos conseguindo a vencer. Eu tive uma reunião com a Ana Clara, que é a coordenadora das políticas regionais, e eu fiquei feliz porque eu tive algumas. Nós estamos com um bom desempenho já em termos. Não sei onde é que eu coloquei, mas vamos colocar que em torno das regiões turísticas, do programa de regionalização do turismo, já estão compostas. E governanças locais, praticamente 100%. E as IGRs, que são as instâncias de gerenciamento regional, tem muito poucas ainda. E aí, isso é uma coisa que eu quero falar quando houver ainda um pouco mais de tempo, porque vai ser fundamental nessa nova fase do turismo. É que aqui exatamente entra essa questão dos destinos, né? Como fica essa parte da gestão dos destinos turísticos nessa retomada, né? Porque, como a gente sabe, nenhum gestor público, né, e nenhum plano de desenvolvimento turístico dos municípios, quer sejam eles os pequenos, né, quer sejam eles as grandes metrópoles, com grandes cidades de destinações turísticas famosas, ninguém previu uma mudança tão radical como essa que a gente está experimentando agora, e inclusive com as ações de demarketing, né, que é o que a gente chama, que é impedindo, né, criando barreiras de fronteiras dos próprios governos, decretos, né, dos municípios, para impedir que houvesse movimentação de turistas, fluxos de turistas naquela região, visando a segurança na saúde pública desses municípios turísticos. Né? Então, é uma época assim que a gente não esperava que isso fosse acontecer, não tem em nenhum planejamento uma medida efetiva nesse sentido, então foi todo mundo pego de surpresa. Né? E aí tem outras perguntas aqui em relação a essa questão da gestão do turismo nos destinos turísticos, né? Qual é o papel dos governos, dos ministérios, dos fóruns de turismo? Fala um pouquinho também do Conselho Nacional de Turismo e as outras instâncias de governança nesse momento e quais são as diretrizes que eles podem e devem passar para conduzir o planejamento do turismo nesse momento.
Veja que com essa última reunião que eu tive com o grupo de Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, foi uma live fechada, onde participaram os funcionários do Ministério e os representantes do grupo de regionalização, das IGRs, e de todos os 26 estados, estavam todos presentes. Então, eu me surpreendi, porque eu participei do programa de regionalização do turismo desde o começo, lá atrás, se você se recorda, quando ainda era o Plano Nacional de Desenvolvimento, era o PNMT, Plano de Nacional PNMT, logo que de iniciou. Municipalização do Turismo. Pois é, isso evoluiu tal, e fomos para o plano de regionalização. E ficou parado durante algum tempo, foi retomado recentemente, e hoje eu tive... você pode pôr uma média aí, hoje de 85% tem governança. Quer dizer, isso já é um bom sinal que, havendo governança, haverá a possibilidade de você trabalhar a clusterização dessas áreas para partir para efetivamente um processo de turismo sustentável ambientalmente, culturalmente, economicamente, socialmente, etc. Né? E aí nós podemos já dizer que tem 65% de IGRs, que são as instâncias de gerenciamento regional, temos 65% já institucionalizadas, 35% formalizadas e 25% em processo de formalização. E região turística que não possui IGR, apenas 15%. Como é que está o Nordeste, professor? Pois é, eu não sei exatamente aqui, porque os dados que me mandaram não foram regionalizados, tá. Não foi identificado. Mas tem um dado muito importante. Nós já temos 100% de conselhos municipais de turismo. Isso é uma grande conquista. E baixo ainda, você falou há pouco, 35% só dos municípios que integram o Programa Nacional de Regionalização têm plano municipal de turismo. Isso é incrível, que os municípios, até grandes, até importantes para o turismo, não se organizam no sentido de desenvolver um plano sério, né, com acompanhamento, exatamente, com implementação de ações. E quase todos, tanto a região norte, nordeste, sudeste, com cursos de pós-graduação, é o caso de vocês, né? Mestrado, a nível de mestrado, doutorado. Mestrado da UES, da UES, e aí por dentro. Então, é uma pena, porque realmente o Ministério deveria insistir um pouco mais, investir um pouco mais, né? Além de dados que eu não consigo entender. 9 países sul-americanos, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, possuem as suas contas satélites. Nós, até hoje, não conseguimos ter as contas satélites do turismo. Então, qualquer dado que se tenha, qualquer base de dados que se tenha sobre turismo, ele não se sustenta em função da falta rigorosa dessas contas satélites. De seguir uma metodologia, né, professor? E ter esses dados para um gerenciamento melhor. Por grupos, né? Hotelaria, alimentos e bebidas, né? Ver o que incide sobre isso. Então, nós teríamos, por exemplo, é um chute falar que
o Brasil tem, ou teria, antes da pandemia, algo em torno de 7,8%, já havia até 9% do PIB. Isso nunca foi verdade. O PIB do Brasil nunca ultrapassou de 2,7%, chegando ligeiramente a 3% em alguns anos. Essas são Muito as baixo. pesquisas feitas pela Universidade de São Paulo, pela FIPE, que a vida toda acompanhou, é a única, porque o IBGE não tem interesse e não tem pessoal habilitado para desenvolver essas contas satélites. Então, esses bancos, é um banco de dados que é vital para que se possa fazer alguma coisa em termos de desenvolvimento do programa de regionalização. E, finalmente, as IGRs, que a minha proposta é passar as IGRs para um outro nível, não temos mais tempo a perder, passar para as DMOs. Tá? Traduzindo DMO, seria organizações de destinos turísticos. Tá? Ou Destination Management Organization. gerenciamento de destinos turísticos. Tá? Que nos levaria, agora sim, com uma plataforma digital desenvolvida, a ter um controle melhor. E isso eu diria que cada país membro deveria ter feito, né? Ou deverão fazer, e ter na OMT uma DMO global para acompanhar isso. Veja que ano passado falávamos no overtourism. Esse ano, né? Esse ano estamos no infotourism. Tá? Infotourism, É incrível como alguns municípios até se utilizam disso como estratégia de marketing, faziam antes, né? Em oferecer a mesma experiência turística para aquele consumidor turista e não com aquele trânsito, né? Com aquele desconforto dos locais que tinham um fluxo turístico muito alto. E agora, depois da pandemia, com certeza será uma estratégia muito grande dos destinos de pensar em oferecer experiências mais privatizadas, né, experiências com menos fluxos de turistas e trazendo de volta esse conceito do infoturismo ou undertourism. Undertourism. Bom, deixa eu te colocar uma coisa que ultimamente eu tenho me posicionado e que é fundamental, na minha opinião, para acelerar o processo de desenvolvimento do turismo que nós vamos perder pela pandemia. Eu acho que se isso não ser considerado rapidamente, nós vamos levar um tempo bastante dilatado para chegar onde nós já estávamos. Eu me refiro a uma questão que você que mora nos Estados Unidos, que ela sabe muito bem, que o turismo nos Estados Unidos é desenvolvido em função de parceria público-privada. Uma gestão com parceria, que agora é a estratégia, né? Praticamente, o turismo nos Estados Unidos está na mão dos Conventions Bureau. Né? Foi a partir de lá que nasceu essa ideia dos Conventions Bureau. Então, a gestão do turismo está com a iniciativa privada. Igualmente na França e em alguns países da Europa, que a França, principalmente, a Maison de France, que trabalha como seria semelhante à questão que os Estados Unidos trabalha. Com parceria. Com parceria. Então, eu acho urgente, tá?
Quando o Caio era ministro, aliás, presidente da Embratur ainda, ele me pediu uma sugestão e eu desenvolvi um projeto transformando a Embratur em agência de desenvolvimento. E veja a forma que eu coloquei. A diretoria seria da iniciativa privada e o conselho diretor, o conselho gestor, o conselho deliberativo seria do governo. Aí nós conseguiríamos forçar de cima para baixo uma parceria público-privada. E é isso que é o mais precisa. difícil de acontecer, né? Que aconteceu. É difícil Aconteceu de uma forma errada, fui voto vencido, fiz questão de registrar em ata no Conselho Nacional de Turismo, transformaram a Embratur numa agência de desenvolvimento com recursos do próprio governo. Quer dizer, você tira de uma instituição para jogar em outra. No caso, o SEBRAE, que funcionava muito bem, tinha suas funções. Então, você tirar recursos do SEBRAE para jogar na agência de turismo da Embratur é ficar no mesmo lugar. complicado. Verdade, verdade. Eu tenho mais algumas perguntas aqui antes da gente finalizar. A professora Lorena Sena, do Instituto Federal do Ceará, mandou aqui uma pergunta. Como os órgãos públicos e associações do trade turístico estão se mobilizando para a formatação de um protocolo único visando a retomada das atividades turísticas pós-pandemia? E tem uma também enviada aqui pela Eveline, ela ficou querendo saber como é que fica o turismo gastronômico, na sua opinião. Bom, veja bem, essa é uma outra discussão muito séria. Grande, né? Muita pergunta para pouco tempo. E histórica. Vocês se lembram, quem não tenha prestado muito bem atenção disso, quando se fala em trade turístico, é uma coisa muito interessante, muito pessoal e individual. Vocês já viram que os hoteleiros se reúnem com os hoteleiros, os agentes de viagem com os agentes de viagem, o pessoal as empresas de alimentos e bebidas com essas mesmas empresas nunca se reúnem entre eles. Então, eles não se consideram efetivamente, nem no Conselho, um grupo unido. Então, é preciso realmente agora se reunirem, se organizarem, principalmente em função dessas plataformas, que eles estão perdendo mercado cada dia que passa por essas grandes corporações que estão se formando. Veja que a própria hotelaria, já há grandes grupos hoteleiros que estão pegando aqueles grupos que tinha de 2 a 5 estrelas, estão pegando as unidades de 2 estrelas e transformando no Airbnb, porque eles não vão conseguir paga menos imposto. Mas é o que está acontecendo, está se adaptando. A Marriott, que é a maior cadeia hoteleira do mundo, fez isso. Agora, recentemente, soube que os hotéis Ibis também já estão sendo transformados em Airbnb, adaptando para o Airbnb. É mesmo, professor? Isso é novidade, quentíssima. Isso. Não sabia disso. Para vocês terem a noção do que está acontecendo. Como as coisas estão. Como as coisas estão acontecendo. É muito sério. Muito sério não, mesmo. É porque eles viram, inclusive, que eles vão entrar num negócio que não tem tributação. Então, eles vão ter mais rentabilidade. Menores custos. Uhum. Complicadíssimo. Ela tinha feito uma outra. A outra pergunta era da Eveline sobre o turismo gastronômico, né? Como é que fica o turismo gastronômico depois da pandemia? Esse é um diferencial que o Brasil tem
a gastronomia nordestina, a gastronomia do Sudeste, a gastronomia de São Paulo. São Paulo é a capital mundial da gastronomia, porque tem restaurante de todos os países, para sem todo nenhum. gosto. Muito bom. Então, muito bom em São Paulo. Saudade. Fazer uma viagem gastronômica global é conhecer São Paulo. Tá? Então, eu acho que essa é uma gastronomia. Veja que é o momento da gastronomia. Então, é que a primeira vai se levantar. Veja que só você ligar a televisão, quantos cursos de gastronomia você tem, né? E inclusive de formação em gastronomia. Em gastronomia. Formação em gastronomia e cursos aí, programas de televisão. Gastronomia está na moda. E eu acho que não vai... Essa não vai cair, né, Eveline? Essa não vai cair. Essa vai voltar. Vai ter para todo bolso, para todo gosto. Vai voltar com mais força, com mais criatividade, com mais forma de entregar o produto, com mais forma de divulgar, Sim, com diferentes aspectos. Até porque ela não declinou nesse período, porque houve o delivery. Todo mundo está pedindo comida no restaurante entregue pelo iFood. A Eveline está dizendo que esse foi o tema dela de doutorado. Ela está agora em Aveiro, né, em Portugal, fazendo doutorado, e foi minha aluna na graduação e no mestrado. Pois é, muito bom. Tem também mais uma consideração aqui que o Carvalho Virgílio mandou, dizendo que são 50 anos de formação do profissional no Brasil. Né? Essa é boa. Nós tivemos o primeiro... Nós tivemos o primeiro curso em 71, não é isso? 71, em São Paulo. Virgílio foi aluno, eu fui o paraninfo dessa turma, da Anhembi Morumbi, aliás, e na época era só Universidade Morumbi, que formou a primeira turma, da qual o Virgílio são hoje meus colegas na Academia de Turismo, né? Evidentemente, estamos comemorando hoje 50 anos, exatamente. 50 anos, pois é. Parabéns ao profissional de turismo, né? Uma boa época da gente fazer uma live. E eu queria, antes da gente encerrar, né, fazer um lembrete aqui, com todas essas perguntas, como é que fica o turismo, como é que fica a pandemia, depois da pandemia. Saiu um documento na Organização Mundial do Turismo, né, no site deles, chamado Global Guidelines to Restart Tourism. Eu li. Muito completo. Eu li hoje também. Ele saiu agora, faz uma semana, no finalzinho de maio, com orientações globais para recomeçar o turismo, né, baseado na sustentabilidade como sendo a base para o novo normal. Claro, né, os conceitos de solidariedade, de confiança, de resiliência para o crescimento, de reabertura com responsabilidade, né, senão não vai ter abertura. Eu não acho que eles acrescentaram muita coisa. Eu digo isso com a tranquilidade. Eu fui eleito e reeleito por 3 vezes no Conselho de Ética da OMT. Eu pertencia à OMT. Lembro. Então, eu digo isso com autoridade eu acho que eles não colocaram a coisa mais importante. Eles, enquanto OMT, ter a responsabilidade de fazer um marco regulatório dessas edição. O Favila, pelo menos, me contou que eles não são sensíveis a isso, querem deixar isso meio solto. E não pode Ficou muito superficial. Eu vi, são linhas gerais de como vai ser a reabertura. Não tocaram nisso. Eu li todinho o documento. Não tocaram sobre o marco regulatório das plataformas. E eu estou batendo nisso porque o tributo fica para quem? Podia ficar para a OMT, para ajudar mais o desenvolvimento do turismo e investir um pouco mais nos países mais necessitados.
Verdade, verdade. Eu vi que lá tem orientações muito superficiais, que vai desde o setor privado, o setor público, hospitalidade, segurança das viagens, as agências, os eventos, enfim, quem quiser vai lá e dá uma olhada, eu vou deixar esse link disponível também, do que a gente comentou aqui. As previsões são muito ruins em termos de baixa no fluxo, né, de perdas de quase US$ 1 trilhão na exportação É, mundial, porque se a gente cair aí cerca de quase 80% no fluxo internacional, nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas deixando de viajar, 80% desse total. Então, é muito complicado mesmo é, esse momento que nós estamos passando, essa reflexão é muito importante. Eu vou passar a palavra para o professor fazer o fechamento, né? A gente está chegando aqui no final do tempo, infelizmente. Conversa muito boa, eu poderia ficar aqui obrigado, bem Keila. mais tempo, né? Vou deixar o professor falar as últimas Bom, palavras. eu quero dizer da minha satisfação em ter participado dessa live, principalmente pelo convite da Keila, a quem eu tenho um grande carinho, foi minha aluna, foi a primeira turma lá Primeira turma primeira da turma, Univale, primeira turma da do Univale, doutorado. do doutorado. Isso me deu muito alegria hoje de estar aqui sendo entrevistado por ela, cumprimentar todos os participantes dessa live, meus colegas, professores, alunos, enfim, e dizer que a nossa principal meta agora é conseguir da OMT esse marco regulatório, porque foi a coisa mais importante que nós precisamos pensar, porque com o que a OMT falou, ela repetiu o que ela sempre vem dizendo, não acrescentou nada de novo, apenas revelou um quadro que, para chegar onde estávamos o ano passado, vai levar uma década, se não houver grandes modificações. Uma delas é exatamente essa, que é o marco regulatório das plataformas digitais, que, se por um lado ajudou o turista, resolveu o problema dele pelo celular, criou uma gigantesca um gigantesco grupo de empresários que estão desviando recursos ou não contribuindo para a economia mundial. Era Professor, isso. nós aqui agradecemos, viu? Eu fico muito lisonjeada, né? É um prazer muito grande lhe ouvir. Eu não me canso de lhe ouvir, porque as suas ideias são muito conscientes, são muito atualizadas. Obrigada, um beijo a todos, né? Obrigada por esse auditório virtual. Nós tivemos aqui um número muito significativo, Eu né? quero E agradecer a presença dos colegas, dos professores, dos alunos, ex-alunos e os profissionais da área e fora da área do turismo que estão nos ouvindo. Obrigada. Obrigado, Keila. Um abraço a todos. Um abraço, espero que todos fiquem aí a salvo nas suas casas e vamos aproveitar esse tempo para refletir, pesquisar e pensar nos nossos destinos turísticos, no desenvolvimento das localidades e fazer mais pesquisas, né? A gente fica à disposição para ajudar todo mundo. Obrigada. Obrigado. Professor, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, Obrigado, vocês tchau. também. Abraço a Obrigada, todos. obrigada todo mundo pela presença, tá? Um beijo, querido.